Se tem uma coisa que todo mundo concorda, é que a madrugada tem um clima diferente. O silêncio, a escuridão, aquela sensação estranha de que tem algo ou alguém por perto. Quem trabalha à noite já passou por momentos bizarros que faz você duvidar da realidade. Se liga nesses relatos de quem teve que enfrentar o desconhecido enquanto o resto do mundo dormia. O relógio digital piscava às 2h37 da manhã quando soltei um suspiro e apoiei os cotovelos no balcão. Lá fora, o silêncio era o rei. O letreiro de neon piscava fracamente, tingindo o asfalto úmido com uma luz vermelha apagada. A loja estava vazia, e eu também me sentia assim. É como se o mundo desacelerasse e algo invisível começasse a se mover nos cantos escuros da madrugada, sei lá. Eu tentei não pensar muito nisso. Rolei sem propósito pelo celular, tentando me distrair, quando um som abafado lá fora me fez congelar. Levantei o olhar, atento. Poderia ser apenas o vento ou algum animal, mas algo me disse que não era. Hesitei por um instante, antes de empurrar a porta e sair para o frio. O ar batia gelado no rosto e eu esfreguei as mãos, tentando afastar a sensação ruim que subia pela minha espinha. Olhei ao redor. O estacionamento estava vazio. Apenas as bombas, a estrada e, além dela, um pequeno trecho de árvores envoltas em névoa densa. Foi então que eu o vi. Uma figura parada atrás de uma das bombas, como eu não tinha notado antes. Meu coração acelerou. Ele estava ali, parado atrás da bomba, usando um moletom vermelho escuro com o capuz puxado sobre a cabeça. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos e ele não parecia ter pressa. Olho ao redor, procurando um carro. Nada. Nenhum veículo abastecendo, nenhum farol se aproximando pela estrada. Ele só estava parado ali, observando. Tentei ignorar o arrepio na nuca e entrei de volta na loja, mas fiquei de olho nele pelo vidro. Ele apareceu imóvel por alguns segundos e então começou a se mover, de um jeito estranho. Não era um simples andar. Ele arrastava os pés em um padrão circular, como se estivesse hesitando, testando algo. Meus instintos gritavam que aquilo não era normal. Depois de um tempo, ele começou a caminhar até a porta, devagar no começo, e então, de repente, empurrou com força, fazendo o sino tilintar alto. Ele entrou, mas não disse nada. Apenas ficou ali, parado, me observando. Então, com uma voz apressada e baixa, ele murmurou: "Meu carro, ali na entrada da rodovia. Preciso de uma lanterna, ou talvez um pouco de gasolina." Havia algo errado no jeito que ele falou, quase ensaiado. Pensei em oferecer para chamar um guincho, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele sacudiu a cabeça rápido demais. Não. Só preciso de ajuda para olhar o motor." Mentira. Eu sabia. Ele sabia que eu sabia. E mesmo assim, continuo me encarando. Minha mente trabalhou rápido. Algo não faz sentido. Se o carro dele tivesse quebrado na entrada da rodovia, eu teria visto quando saí para tomar ar. Mas eu não vi nada. Ainda assim, fiz o que qualquer um faria tentando parecer tranquilo. Perguntei onde o carro estava. Ele levantou o queixo, indicando para trás de mim, para o monitor das câmeras de segurança. Virei-me hesitante. E lá estava ele. Na tela, um carro escuro estava estacionado um pouco além das bombas. Gelei na hora. Ele realmente estava ali? Como eu pude ter passado por ele e não percebi? O homem continuou parado, observando minha reação. Meu olhar voltou para a tela. Foi quando notei. Algo se moveu para trás do carro. Havia outra pessoa ali. O medo subiu pela minha espinha como um choque elétrico. Virei-me devagar para o homem de capuz e forcei um sorriso. "Certo, eu posso ajudar, mas primeiro preciso pegar meu celular no escritório." Dei as costas a ele e caminhei sem pressa para os fundos da loja. Mas no instante em que saí do campo de visão dele, minha mão voou para debaixo do balcão e abriu o botão de pânico. O alarme de segurança explodiu no silêncio da loja. E então, algo ainda mais assustador aconteceu. O homem sorriu. Aquele sorriso me congelou. Não era um sorriso de quem foi pego de surpresa. Não era medo, nem frustração. Era um sorriso calmo, calculista, como se tudo aquilo fosse uma brincadeira para ele. O alarme continuou disparado, preenchendo a loja com seu som agudo. Eu esperava que ele corresse para mim, que tentasse me calar, mas ele não se mexeu. Ele simplesmente virou-se com calma
Enfiou as mãos nos bolsos e saiu andando pela porta como se nada tivesse acontecido. Corri para os monitores e vi os dois, ele e a silhueta escondida, sumindo na escuridão da floresta. Mas o carro? Ele ainda estava lá. O alarme da loja continuava disparado, mas eu mal ouvia. Eu não sabia quem ou o que estava naquele carro, mas de uma coisa eu tinha certeza. Não ia esperar para descobrir. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Eles chegaram em menos de 10 minutos, mas os homens tinham sumido. O carro continuava parado ali. Motor desligado, faróis apagados, nenhum sinal de movimento. Minhas mãos ainda tremiam quando os policiais entraram na loja. 2 deles foram direto para o veículo, enquanto um terceiro ficou comigo, pedindo que eu recontasse tudo. Contei sobre o homem do moletom vermelho, a forma estranha como ele se move, o sorriso errado. Contei sobre o outro escondido perto do para-choque e, por fim, sobre a porta aberta do passageiro. Tinha alguém dentro do carro, finalizei. O tempo todo. Os policiais trocaram olhares antes de se aproximarem do veículo. Um deles retirara a maçaneta da porta do passageiro. A luz interna acendeu. O carro estava vazio. "Tem certeza que viu alguém aqui?" Um dos oficiais disse. Eu balancei a cabeça afirmativamente. Eu tinha certeza. Então, um dos policiais notou algo. "Ei, o banco do passageiro." Olhei para dentro do carro e senti um arrepio subindo pela espinha. O estofado foi afundado, como se alguém tivesse estado sentado ali até poucos minutos atrás. Mas não havia pegadas no chão, nenhuma evidência de alguém ter saído do carro. Era como se uma pessoa tivesse simplesmente desaparecido. A polícia rebocou o carro, mas a sensação de que algo estava errado não estava ausente. Os policiais realizaram uma investigação minuciosa, verificaram as placas e encontraram algo que apenas aumentou o mistério. O veículo havia sido roubado uma semana antes, a mais de 100 quilômetros dali. Eu fiquei parado, vendo tudo de longe. O carro sendo levado pela viatura, os policiais fazendo anotações, mas nada fazia sentido. Se o carro foi roubado, então como ele foi para ali, sem ninguém a bordo? E por que estava ali, em um posto de gasolina no meio da madrugada? Ninguém apareceu para a reclama do carro, nenhuma denúncia de pessoas desaparecidas, nada. A polícia coletou imagens de segurança, mas os rostos do homem e a silhueta nunca ficaram visíveis, como se o próprio tempo tivesse apagado suas identidades. O mais estranho de tudo era que não houve mais investigações, nem mais relatos, como se aquele evento nunca tivesse acontecido. Eu sabia o que tinha visto, sabia que não estava louco. A última vez que vi o posto de gasolina foi na manhã seguinte, vazio e silencioso. Os monitores estavam em branco. Nenhuma evidência do que aconteceu. O alarme ainda estava quebrado. Mas algo em mim havia mudado. Eu sabia que não poderia mais trabalhar ali, no turno da noite. E, ainda mais importante, não poderia ignorar o que tinha acontecido. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas, ou o que queria, mas o sorriso de um deles, o jeito como ele se levou tão calmamente, como se estivesse no controle de tudo, me assombraria por muito tempo. Eu nunca soube a resposta para o mistério. Mas uma coisa era certa. Depois daquela noite, minha vida nunca mais seria a mesma. E eu definitivamente nunca mais trabalharia no turno da noite. No interior, a vida nunca foi fácil. Ainda mais naquela época. Os hospitais eram poucos e, quando existiam, mal davam conta de atender todas as pessoas. O prédio era velho, abafado, e o cheiro de remédio misturado com mofo grudava nas paredes descascadas. Era sexta-feira, 13 de março de 1998, uma madrugada quente, isso que deixa o ar pesado. As janelas abertas não adiantavam de nada. O vento parecia ter medo de entrar ali. Dona Lúcia, enfermeira já cansada da vida, fazia mais um turno na Santa Casa de São Miguel, o único hospital da cidade. Trabalhar toda a noite era um castigo. Os corredores escuros e longos, os ventiladores faziam barulho de bicho, e os pacientes... Bem, aquela noite eles eram estranhos. Na enfermaria, um velho que tinha dado entrada mais cedo com febre alta agarrou o braço dela com força, os olhos fundos, cheios de medo. "Se esconde, fia. Ele está por perto." Dona Lúcia tirou o braço e tentou disfarçar o arrepio. Já tinha ouvido muito delírio de paciente naquela vida, mas a voz dele
Tinha alguma coisa ali que ficou ecoando na cabeça dela. Foi quando o telefone tocou. Esse telefone não devia estar funcionando. Fazia semanas que a linha tinha caído e ninguém se deu ao trabalho de arrumar. O hospital mal tinha esparadrapo, quem dirá telefone novo. Mesmo assim, o toque continuava. Com a sua mão, Dona Lúcia pegou o fone e atendeu. Santa Casa, pois não? Do outro lado, só silêncio. E então uma voz baixa, arrastada como se viesse de dentro de um buraco. Tem alguém aí? Dona Lúcia se arrepiou toda. O telefone chiava como se a ligação viesse de muito longe. Quem está falando? Ela disse, tentando manter a voz firme. O silêncio do outro lado se arrastou por alguns segundos. Depois a voz voltou, ainda mais fraca. Tem alguém aí? A ligação caiu. O coração dela batia rápido. Respirou fundo, tentando se convencer de que era só alguma interferência. Talvez alguém tenha mexido nos fios da central. Mas quando olhei para o painel que mostrava o número das chamadas internas, senti o sangue gelar. A ligação veio do quarto 305. O problema? Esse quarto estava vazio desde o ano passado. Depois que um paciente morreu lá dentro, ninguém mais quis ficar ali. O padre da cidade até jogou água benta, mas não adiantou de nada. Quem dormia lá acordava no meio da noite com falta de ar. Diziam que ouvia alguém chorando no canto do quarto. Dona Lúcia nunca foi de acreditar nessas coisas. Mas agora, segurando aquele telefone mudo na mão, sentia que algo não estava certo. Tomou coragem e foi até o quarto. O corredor parecia mais escuro do que antes. Os pés dela faziam um barulho seco no piso de cerâmica, e a cada passo, a sensação ruim aumentava. Parou em frente à porta. A madeira era velha, cheia de sombras que ninguém sabia explicar. Girou a maçaneta devagar e empurrou. O quarto estava do mesmo jeito de sempre. Cama vazia, lençóis dobrados, nenhum sinal de nada, mas o ar estava pesado. Ela ia sair dali, mas então ela reparou. O telefone do quarto estava fora do gancho. E na tela empoeirada da televisão, tinha o reflexo de alguém parado atrás dela. O coração disparou no peito, mas as pernas pareciam coladas no chão. Na tela empoeirada da televisão, a figura continuava ali, alta, magra, parada bem atrás dela. Não devia ter ninguém naquele quarto. Com a respiração travada, ela girou devagar. Nada. O quarto estava vazio. Mas então, um som abaixo preencheu o silêncio. Algo parecido com um soluço vindo do canto da parede. O medo tomou conta dela, mas Dona Lúcia era mulher sofrida, criada no interior, acostumada a ver coisa ruim e seguir em frente. Se tivesse alguém ali, ela iria descobrir. Com os dedos tremendos, pegou a lanterna do bolso e apontou para o canto do quarto. A luz revelou o que parecia ser um amontoado de lençóis embolados no chão, mas quando ela se moveu, o barulho cessou de repente. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Um cheiro forte tomou conta do ar. Um cheiro de coisa velha, molhada, como se alguém tivesse ficado tempo demais ali dentro, apodrecendo no escuro. Foi aí que a lâmpada do quarto piscou. 1, 2 vezes. E no terceiro piscar ela viu um rosto pálido, com olhos fundos e vazios, olhando para o escuro. A boca entreaberta, como se quisesse falar algo ou gritar. A porta bateu com força e o quarto mergulhou na escuridão total. O coração de Dona Lúcia parecia querer sair pela boca. Ela tentou girar a maçaneta, mas a madeira estava gelada e não se movia. Foi então que ouviu, baixinho, bem perto do ouvido. Você pode me ajudar? Ela girou a lanterna na direção da voz. O feixe de luz tremeu em sua mão até iluminar o canto do quarto. A coisa estava lá. Era um homem, ou pelo menos já tinha sido um dia. O corpo magro demais, a pele tão pálida que parecia transparente. Os olhos fundos estavam fixos nela, mas não tinham brilho, não tinham vida. E ele sorriu. Um sorriso errado, grande demais para o rosto. Dona Lúcia abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. A criatura inclinava a cabeça para o lado, como se estivesse curiosa. E então, em uma de forma seca, perguntou: Você lembra do meu nome? O frio tomou conta do corpo dela. A pergunta não faz sentido, mas de alguma forma parecia que sim. A coisa deu um passo à frente. Eu só quero lembrar. Me ajude a lembrar.
O cheiro podre invadiu o ar. Eu não quero ficar aqui. A luz se apagou e tudo virou escuridão. Na manhã seguinte, outra enfermeira encontrou Dona Lúcia caída no chão do quarto 305, desmaiada. O telefone continuava fora do gancho, a lâmpada queimada e na tela da televisão a marca de uma mão impressa na poeira, mas a pior parte veio depois. Ao verificar os registros antigos do hospital, encontrei um detalhe que ninguém sabia. Um paciente morreu naquele quarto anos antes. Morreu exatamente às 3 da manhã. O nome dele? Ninguém conseguiu lembrar. E aí pessoal, eu sou o Matheus, dono do canal Diário Chester. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que deu muito trabalho. Inscrevam-se se gostou, é claro, e até o próximo vídeo. Fui!